meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 27, o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, parágrafo 2º, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, a linha A, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, na conta corrente do diretor do estabelecimento penal, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 2º, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Item errado.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 30, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, para o preso provisório, o trabalho é obrigatório. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 32, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, de segunda a domingo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 33, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35,
Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda às particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho externo, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, parágrafo 1º, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para sua revisão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 38, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem deveres do condenado indenização à vítima ou aos seus sucessores. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado conservação dos objetos de uso pessoal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 8, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso constituição de pecúlio. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 1, alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. A saber, pecúlio. Todo o dinheiro que uma pessoa guardou pensando no futuro ou numa eventualidade. É o famoso pé de meia. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso chamamento nominal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 8, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. Estudante estuda, inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que nenhum direito do preso poderá ser suspensos ou restringidos. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto na seção 2 dos direitos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 42, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Seção 2 dos direitos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido ao tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 43, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 44,
A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é permitido, no caso de falta gravíssima, o emprego de cela escura. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 45, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. E aí, hein? Tá acertando muitas questões? Olha que eu vou conferir, hein? Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 46, o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que estiver sujeito o condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 48, na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 188, parágrafo 1º, letra D e 2º desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 49, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 1, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2, fugir. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta média o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidente de trabalho.
5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 51, comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que, inciso 1, descumprir injustificadamente a restrição imposta. 2. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. 3. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características: inciso 1, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às faltas disciplinares, é característica do regime disciplinar diferenciado recolhimento em cela individual. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 2, recolhimento em cela individual. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, quanto às faltas disciplinares, não está entre as características do regime disciplinar diferenciado visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que está entre as características do regime disciplinar diferenciado
o direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que está entre as características do regime disciplinar diferenciado, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as características do regime disciplinar diferenciado participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em alguns casos, o regime disciplinar diferenciado também poderá ser aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 1º, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional estadual. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o regime disciplinar diferenciado não poderá ser prorrogado em nenhuma hipótese. Item errado.
Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no regime disciplinar diferenciado, a visita será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Parágrafo 6º. A visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no regime disciplinar diferenciado, o preso jamais poderá ter contato telefônico com familiar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 7º, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem sanções disciplinares a advertência verbal e a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 53, constituem sanções disciplinares, inciso 1, advertência verbal, 2, repreensão, 3, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único, 4, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público
e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 54, as sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Na descrição desse vídeo temos links especiais, como o acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá! E inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!